Olá, gente. Vou abordar aqui nesse vídeo algumas questões que a gente fica muito na dúvida quando vai fazer a compra de um primeiro 4x4. No mercado existem várias opções, mas o mais importante a gente deve ver o uso que a gente vai ter. Não se trata realmente do melhor 4x4. Nós temos 4x4 melhores para trilha, outros melhores para expedições, outros que conseguem transportar uma carga maior, outros que praticamente não tem porta-malas. Então, na verdade, essa questão é muito subjetiva. Cada um tem que ver realmente o uso que vai ter para aquele veículo e realmente separar essas questões, né, de qual o uso é importante para ele e como ele pode realmente fazer essa compra e não acabando virando aquele carro só para trilha. Muitas vezes o custo que você tem para manter não justifica muito você ter um carro parado e só ter o uso com uma trilha pesada ou só para quando tiver barro. Então eu vou falar até alguns exemplos do mercado que a gente tem hoje de veículos 0 km e tentar ajudar para quem está fazendo essa compra, para quem está pesquisando, para quem está pensando em adquirir o seu primeiro 4x4. Eu vou aqui dar algumas respostas realmente de como a gente deve fazer essa escolha. Primeiramente, como eu falei, se você tem interesse realmente de iniciar no universo off-road, primeiro, claro que você pode ver o uso que você vai ter no tipo de trilha. Então, eu quero fazer uma trilha pesada. Uma dica que eu já dou: a gente nunca, no início, né, dessa atividade, a gente nunca vai fazer uma trilha pesada. Então você tem que começar aos poucos, realmente começar a frequentar esses passeios que a gente tem de fim de semana, algumas trilhas com os amigos, talvez frequentar alguns jeep clubs. E essas questões que na verdade a gente tem que pensar mesmo. O carro, geralmente eu falo para as pessoas, um carro que é muito bem preparado para a trilha, ele é muito desconfortável para o asfalto e vice-versa. Um carro que é muito confortável no asfalto, que visa o teu conforto, ele não é um carro tão voltado assim para a trilha, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente colocar um pneu lambido no nosso carro, realmente ele vai ter um desempenho melhor na trilha, porém você usando ele muito no asfalto, ele vai comer muito mais rápido, você vai ter um desgaste totalmente desnecessário no pneu. E às vezes é um pneu que dificulta um pouco o balanceamento, o alinhamento do carro. Geralmente tem alguns pneus mais lameiros que costumam fazer um barulho muito alto, até principalmente quando a gente está rodando na estrada, na rodovia. Então, uma suspensão mais dura é ótima na trilha, mas no asfalto já não é tão bom. Então, na verdade, você tem que ponderar qual será o uso que você terá para esse 4x4. Como minha opinião, eu dou uma dica. Quando você comprar o seu primeiro 4x4, opte por não ser um carro exclusivo para trilha. Por mais que você tenha condições, por mais que você possa comprar um carro realmente só usar o fim de semana, o pouco uso num carro também acaba prejudicando ele, né? Então a gente tem que ter um carro para uso constante, que seja realmente favorável para o seu uso, você possa conciliar até com o uso da sua família, de repente com a sua esposa, e aí, eventualmente, no fim de semana, você fazer uma trilhinha, sem problemas algum. Uma dica, por exemplo, que eu dou hoje no mercado. Hoje a gente tem esses veículos 4x4 mais simples, como o Duster, a EcoSport. São veículos praticamente de uso comum, né, normal, onde você pode transitar ele na cidade, como qualquer outro carro, e ele tem um desempenho um pouquinho acima dos outros carros na terra, né, por ele ter tração nas 4 rodas. Estou falando das versões as versões com tração 4x4. Uma outra opção, por exemplo, a gente tem o Jimmy da Suzuki. O Jimmy, ele é um carrinho bem bacana, pode ser sim usado até no dia a dia, um pouco mais não tão confortável quanto esses outros carros que eu comentei. Ele tem uma suspensão um pouco mais dura, ele é um carro onde é difícil você guardar bastante coisa, né, carregar bastante coisa, porque ele tem um porta-malas bem limitado, ele cabe só 4 pessoas, né, não tem como colocar 3 pessoas no banco de trás, mas também é uma opção legal.
Então, na verdade, a gente tem que realmente pensar, ou você pode de repente comprar um troller, você pode comprar uma... hoje está bem limitado essas opções de 4x4 no Brasil, mas a gente tem caminhonetes, né, que hoje está uma moda bem grande, o pessoal comprar caminhonetes e tudo. Isso tudo você tem que ver, você vai comprar uma caminhonete, mas você vai de fato usar a caçamba dela, você vai de fato realmente usar para aquilo que o carro é destinado, né? Às vezes a gente cria um desconforto desnecessário, né, para você transitar, às vezes na garagem da sua casa já é uma complicação para você colocar o carro, em vagas, e às vezes você não tem o uso, eu estou falando pelo uso, né? Se você tem o uso, tudo isso compensa, né? Eu mesmo tenho um 4x4 que eu não consigo ir no shopping com ele, porque ele é alto, ele não entra, mas para mim compensa. Eu prefiro muito mais uma trilha do que um shopping, então fica mais fácil de decidir. Mas na verdade é isso, olha bem o uso que você vai ter, pesquisa bem. Se você vai usar 90% no asfalto, 10% na terra, então você realmente tem que preparar ele para esses 90% e eventualmente para esses 10%. Claro que você não é porque você vai poucas vezes para a trilha que você não deve ter um 4x4. Eu acho que todo mundo realmente é interessante que tenha, né, a pessoa que tem esse gosto para estar num ambiente natural, de conhecer lugares novos, lugares geralmente só um 4x4 pode levar a gente. Eu digo que vale muito a pena, sim. Mas a gente tem que pensar no uso realmente que a gente vai ter. Então, não adianta você falar, eu pesquisei no fórum que o melhor 4x4 que já fabricaram é a Land Rover, é o Toyota, é o Jeep, mas se para o seu uso não é o melhor. Então você tem que ver isso, qual que é o seu uso e qual é o 4x4 ideal para você, tá bom? Bom, gente, é isso. Se quiserem mais informações, a gente tem aqui no canal outros vídeos dando outras dicas, comentando um pouco mais sobre essa parte de 4x4, algumas técnicas, alguns equipamentos. Confira aí e espero que vocês realmente esclareçam várias dúvidas que vocês têm. É isso aí.